Olá, Já passou tudo. Oi, pessoal. Clarinha. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar início ao nosso segundo dia do mini curso, certo? Pode espelhar para a gente, por favor, para Esther. Só um instante, está carregando, viu, gente? A internet, perdão. Certo. Está carregando ainda, enfim. Quando a gente mais precisa, a internet tem dessas. Vinha prosinha. Então, gente, tá dando. Aqui tá um pouco turvo, mas tá dando para ver direito aí na tela de vocês? Tô sem som? Ah, tá. Sim, tá dando para ver. Ah, tá, gente. Ai, que susto! Então, hoje a gente vai falar sobre Virginia Woolf. É o segundo dia do nosso mini curso. A cada dia desse mini curso, no caso, nesse e no próximo, né, a gente vai trazer duas escritoras justamente para trabalhar essa questão, né, da autoria feminina, da importância, né, de lermos mulheres. Aqui eu coloquei uma frase, né, da Virginia, que diz assim, peraí que tá bem pequenininho aqui para mim. O preço barato do papel é a razão por que as mulheres começaram por ter êxito na literatura antes de o alcançarem em outras profissões. A gente vai ver que essa frase tem muito a ver com a vida dela e com o projeto literário dela, né? As características e... Enfim, pode passar. Mas então, quem foi, né, a Virginia Woolf? Ela foi escritora e também ela foi editora, né, inglesa. E foi uma das principais escritoras do modernismo do século XX, né? E muito famosa aí por apresentar diversas questões políticas, feministas, sociais, enfim, essas questões na literatura dela. Ela nasceu em Londres, né? Lá por volta de 1882, e ela era filha de um pensador chamado Leslie Stephen. E frequentou desde cedo aí o mundo da literatura. Só que, diferentemente dos irmãos dela, né, que estudavam em Cambridge, não sei se é que fala, Virginia estava em casa, né, com professores particulares e isso deixava ela muito triste, né? Pô, por que os meus irmãos podem e eu tenho que ficar trancada estudando em vez de estar na universidade, por exemplo? Então, assim, por volta de 13 anos ela ficou órfã, né? A mãe dela morreu e alguns anos depois o pai dela morreu, né? E aí ela se mudou com os irmãos para um bairro, né? E no ano seguinte, um desses irmãos veio a falecer.
Então, percebam aí, a mulher perde praticamente Pronto, todo isso mundo da aqui, família. pronto, vou aqui rápido. Mas eu vou estar aqui ainda. Ah, tá bom. Tá bom. Onde é que eu tava, meu Deus? Sim, um desses irmãos dela morre e isso faz com que ela perca aí, né, um pouco o rumo na vida. Porque, repare, a mãe morreu, o pai morreu, o irmão também. Só restou, acho que um irmão, né, parece. Então, isso deixa ela com uma profunda crise, assim, nervosa, sabe? Lá por volta de 1912, ela se casou com um crítico literário chamado Leonard Woolf, e daí vem o sobrenome Woolf. E ela publica o primeiro livro dela, o primeiro romance, chamado A Viagem, lá por volta de 1915, né? Que já deixa um pouco não, já deixa bem claro essa delicadeza dela, né, da prosa. E 2 anos depois, né, que ela publicou esse livro, junto com o marido, ela funda uma editora, né, que revelou também autores importantes. E a grande chave a respeito de Virginia Woolf é que ela faz parte de um círculo de intelectuais, né, que era conhecido como o grupo Bloomsbury, que depois da Primeira Guerra Mundial se reuniu para discutir algumas tradições literárias, políticas, vida social da era vitoriana, enfim, e desprezava um pouco essa moral convencional. Ela escreveu um livro também chamado O Quarto de Jacob, não sei se é assim que pronuncia, e foi o primeiro de seus romances experimentais sobre essa relação entre tempo histórico e o tempo da consciência, né? E é um tema que foi bem assim, que teve muito a ver com a linguagem poética, né? E uma questão mais simbólica na literatura dela. Então, esse livro, né, o tema desse livro gira em torno da história de vida de Jacob, que não existe como uma realidade concreta, e sim como uma coleção de memórias e sensações. Então, percebam que tem essa mistura de real e sensorial, assim. Ela passa a ter reconhecimento depois que ela publica uma obra chamada Mr. Dalloway, acho que é assim. É um romance em que ela faz uma crítica à sociedade patriarcal inglesa, né, da época, e a dificuldade das mulheres de conquistar o seu espaço diante do pouco acesso, né, à educação e justamente por essa opressão sofrida pelos homens, né. Ela publicou também um livro chamado Um Teto Todo Seu, né, que é um ensaio que é baseado numa palestra que ela deu lá em 1928, em várias universidades femininas, né? E esse ensaio é visto como um texto feminista, né? Uma crítica à falta de espaço e liberdade que as mulheres tinham. Então percebam que é um tema que é bastante recorrente na vida dela. E por isso que a gente quis trazer ela para cá, para justamente resgatar, né, essas questões de feminismo, representação, importância, enfim. E ela tem um livro também que foi muito divulgado, chamado As Ondas, e ela retrata por meio de meio que um fluxo de consciência a evolução de 6 personagens, né? Desde a infância até a velhice. E uma visão existencial, assim, do ser humano, num processo de interação entre o mundo e a sua própria sensibilidade. Então, ela sempre gosta dessa questão de sensibilidade, essa questão mais sensível. Só que, vamos falar, né, ainda um pouco sobre a vida dela, como é que ela morreu. Ela tinha depressão, né, e essa depressão ela se agravou durante a guerra, e ela se suicida num rio chamado Rio Ouse, perto da casa dela na Inglaterra, em 41. Então, é uma vida bem, bem difícil, assim. Pode passar. Já falei um pouco, né, sobre esse percurso literário dela, algumas obras. Pode passar também. Aqui eu trouxe duas citações assim, que eu achei importante de um rapaz que fez uma biografia dela. Esse rapaz chamado Quentin Bell. E ele diz assim: seu laconismo literário era em parte resultado de timidez. Ainda ficava aterrorizada com o mundo, aterrorizada de se expor. Mas unia-se a isso outra emoção mais nobre, um alto conceito de seriedade da sua própria profissão. E isso casa com aquela frase que eu coloquei lá no começo. Para produzir algo que atingisse seus critérios particulares, era necessário ler vorazmente, escrever e reescrever continuamente e, sem dúvida, se não estava escrevendo na hora, agitar as ideias que expressava em sua mente.
Então, ela era uma escritora frenética, ela era muito criteriosa, assim, muito, muito, muito criteriosa mesmo com o que ela, né, viria a publicar. Ela era muito preocupada com isso. Tanto que ela demora até publicar o seu primeiro livro, assim, passa pela mão de várias pessoas importantes da época, né, para ler, para opinar, porque ela era um pouco insegura, assim, ela queria ser muito boa, ela queria ser reconhecida por fazer um trabalho bom, então ela ficava muito preocupada em relação a isso. E a outra citação que eu coloquei aqui diz o seguinte: Virginia estava sempre imaginando que para o mundo exterior os seus romances pudessem parecer simplesmente doidos, ou pior ainda, fossem realmente doidos. Seu horror à zombaria rude do mundo continha um medo mais profundo de que sua arte, e por isso ela mesma, fosse uma espécie de impostura, um sonho imbecil sem valor para os outros. Por isso, para ela, uma nota favorável valia mais que um mero elogio. Era uma espécie de certificado de sua sanidade mental. Então, assim, muito do que ela escrevia tinha muito a ver com essa questão psicológica dela, de depressão, de traumas, de relações que ela tinha com algumas pessoas. Então, meio que para ela, na concepção dela, se alguém estava lendo um livro, estava lendo ela. Então, por isso que ela se preocupava muito, assim, com as críticas e, enfim, tudo mais. Pode passar, por favor. Boa noite, pessoal que chegou agora. Bom, agora a gente vai fazer a leitura de um conto chamado Segunda ou Terça, da autora. Preguiçosa e indiferente, vibrando facilmente o espaço com suas asas, conhecendo seu rumo, a garça sobrevoa a igreja por baixo do céu. Branca e distante, absorta em si mesma. Percorre e volta a percorrer o céu, avança e continua. Um lago? Apaga em suas margens. Uma montanha? Ah, perfeito. O sol doura-lhe as margens. Lá ele se põe, samambaias ou penas brancas para sempre e sempre. Desejando a verdade, esperando-a, laboriosamente vertendo algumas palavras, para sempre desejando. Um grito ecoa para a esquerda, outro para a direita. Carros arrancam divergentes. Ônibus conglomeram-se em conflito, para sempre desejando, com 12 batidas eminentes. O relógio assegura ser meio-dia. A luz irradia tons dourados, crianças fervilham. Para sempre desejando a verdade. O domo é vermelho. Moedas pendem das árvores. A fumaça arrasta-se das chaminés. Ladram, berram, gritam. Vende-se ferro. E a verdade? Radiando para um ponto, pés de homens em pés de mulheres, negros e incrustados a ouro. Este tempo nublado. Açúcar? Não, obrigado. A comunidade do futuro. A chamada dardejando e enrusbecendo o aposento, exceto as figuras negras com seus olhos brilhantes, enquanto fora um caminhão descarrega. Miss Fulana toma chá, a escrivaninha e vidraças conservam casacos de pele. Trêmula, leve folha, vagueando nos cantos, soprada além das rodas, salpicada de prata, em casa ou fora de casa, colhida, dissipada, desperdiçada em tons distintos, varrida para cima, para baixo, arrancada, arruinada, amontoada. E a verdade? Agora recolhida pela lareira, no quadro branco de mármore, das profundezas do marfim acendem palavras que vertem em seu negrume. Caí do livro, na chama, no fumo, em momentâneas centelhas, ou agora viajando, o quadrado de mármore pendente, minaretes abaixo e mares indianos, enquanto o espaço investe azul e estrelas cintilam. Verdade? Ou agora consciente da realidade? Preguiçosa e indiferente, a garça retoma, o céu vela as estrelas e então as revela. Bom, vamos agora fazer considerações sobre o nosso conto. Espero que vocês tenham prestado atenção. Quais as características do gênero conto que vocês conseguiram perceber durante a leitura do conto de Virginia? Ninguém?
um chute no chat, eu abri o microfone para falar com a gente. Vocês estão aí, estão vivos, estão respirando, tá tudo ok? O que está se passando na cabeça de vocês? Tudo tranquilo? Posso sim. Repetir a pergunta, Cauã? Pode repetir, por favor. Eu perguntei quais são as características do gênero conto que vocês perceberam ao ouvir, né? Eu leio o texto com vocês. Bom, o que é que... Bom, então vamos lá. Vocês que estão participando hoje, não participaram ontem, já está no nosso canal da Flicete a aula de ontem, então vocês precisam assistir para poder fazer o resumo de vocês da ACC. Creio eu que a Prof. Cláudia já comunicou a vocês sobre isso. Então, retomando aqui, quais são as características do gênero conto que a gente consegue observar ao ler o texto de Virgínia? Bom, a primeira é que a gente vê que um conto, comparado a outros textos literários, ele é bem mais curto. Comparando com um romance, você vê que é uma diferença bem grande. Então, a gente vê que ele é um texto mais curto. E ele possui um enredo. Tem o seu começo, seu meio e seu fim. Tem uma história ali sendo contada pela autora. Tem personagens, tem muito detalhe sobre a ação da cena, certo? O que é que está acontecendo ali. Vocês já conheciam Virgínia? Já tinham lido alguma coisa dela? Conhecia sua história? Ou algum livro dela? Não? Pois recomendo. Ela fala de assuntos muito importantes, além do feminismo. Se vocês colocarem no Google, vocês acham algumas obras dela em PDF para baixar. E vale muito a pena, gente, de verdade. Bom, quais os elementos do conto que a gente consegue perceber durante essa leitura? Os elementos do conto, quais são? Temos o enredo, o clímax, o tempo, se é cronológico, se é psicológico. Nesse texto, a gente consegue observar que o tempo é cronológico. E o que é que vai diferenciar o tempo cronológico do tempo psicológico? O tempo cronológico ele vai estar ali mostrando um momento. A gente vê no nosso conto que ela fala que o eu lírico do poema foi ótimo. A autora, ela fala durante o seu conto que é meio-dia, que a garça está passando ali, que vê as badaladas do sino e sabe que é meio-dia. Então, esse é o nosso tempo cronológico. A gente tem que gravar que é um tempo do reloginho. E o nosso tempo psicológico é aquele que não vai apresentar diferenciações de dia, de noite, de se foi segunda, terça ou quarta. Vai ser realmente algo que vai ser psicológico, que você vai ver que o tempo está ali passando, mas não vai ter demonstração se é manhã, tarde, se é noite, se são 8, 9, 10, 11 horas. Certo? Uma pergunta muito importante. O conto ele vai estabelecer alguma relação com o feminismo? Se sim, qual? O que é que vocês acham? Lembrando que Pode pensar do gênero como você. Desculpa, eu estava lendo e ligando um negócio aqui sem querer. Tudo bem, Josi. Então, gente, lembrando que Virgínia ela escreveu muito sobre pautas feministas. Enfim, a gente consegue observar durante esse conto que a garça ela é uma metáfora. A gente vê que não é propriamente a garça. A garça pode ser a professora, viu? Hoje eu tô que tô, viu, gente? Pode ser a autora ali falando um pouco sobre ela. E a gente vai vendo que a garça vai passando sobre uma cidade movimentada,
que ela consegue ver pernas, ver um café, e que, por último, ela olha na janela uma Miss Fulana. Esse Miss é algo utilizado para falar de pessoas assim na época com nome, com dinheiro. Então a gente vê assim que ela estava sentada numa sala entediada porque ela não tinha como ver o mundo para fora, não tinha como sair daquela janela pelo fato dela ser mulher. Então essa Miss está ali sem poder viver a sua vida, viver o mundo, porque simplesmente é mulher. Então, esse conto ele é uma forma de criticar o fato de que ela estava ali trancada, enquanto seus irmãos, fazendo associação, puderam ter uma educação em uma universidade, ela estava ali o tempo todo trancada, entediada, sem poder viver simplesmente porque ela é mulher, certo? Com certeza, Lucas, ótima observação. Ele falou aqui, pessoal, é uma representação feminina que funciona tanto para a autora quanto para os leitores. Verdade, muito boa sua colocação. Bom, então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Julie Dorrico. E eu vou ler aqui a frase que a gente colocou no slide, que diz um pouquinho, né, sobre a história dela e sobre a escrita dela. Eu tinha urgência de pertencer à identidade que eu passara a suspeitar que era minha. Pode passar, Pro. Bom, então, a Júlia Dorrico, ela é uma escritora e uma pesquisadora indígena, mas antes de falar um pouquinho dela, eu vou contextualizar, assim, bem rápido, só para a gente entender um pouquinho sobre a literatura indígena, que é o que ela escreve. A literatura indígena, né, a literatura indígena brasileira, ela foi desenvolvida a partir da década de 90 e é um dos fenômenos políticos culturais mais importantes da nossa esfera pública. Esse tipo de literatura, a gente pode dizer que ele se insere assim, numa dinâmica ampla na questão do ativismo, né, da militância e também de engajamento das minorias, né, que foram historicamente marginalizadas na nossa sociedade, como a gente sabe, né, a história dos indígenas, o que eles sofreram e tudo mais. A gente vê durante o período colonial, né, a escravidão indígena e a exploração de mão de obra, tudo isso deixou rastros de sofrimentos e indignação na comunidade indígena, né, um povo muito sofrido. E uma prova disso é que eles ficavam presos durante o período colonial num como eu posso dizer, num negócio lá da época que era chamado de casa de preamento, onde eles eram sujeitos a várias formas de tortura, por causa dos europeus, né? Então a gente sabe que os europeus eles faziam isso e os índios, os indígenas, eles não possuíam direito às terras que eles já habitavam. E nesse contexto eles viviam a injustiça, né? Que hoje em dia a gente vê, né, que é uma luta e que não é tão diferente quanto antigamente. Porque a gente ainda percebe muito na sociedade atual que a comunidade indígena, eles ainda lutam muito para serem respeitados, né, para eles serem valorizados e tirar esse foco e trazer visibilidade para essa questão. Agora, trazendo um pouquinho para o contexto de literatura, né, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, a gente tem a trilogia de José de Alencar, que são os livros O Guarani, Iracema e o Birajara, e eu acredito, né, que um desses vocês já conheceram, já ouviram falar em alguma aula de português, né, em questões do Enem, que cai também, vestibulares e afins. E a gente sabe que essa trilogia, ela é uma trilogia indianista. Por quê? Porque ela narra a história, né, entre o consórcio dos nativos e o do europeu colonizador. Então, José de Alencar escreveu essas obras visando esse ponto. Entretanto, a gente percebe que essa obra, né, para quem leu, para quem já conhece, já ouviu falar, ela revela não apenas que nos dias atuais, mas também naquela época,
né, no século XIX, quando foi escrita, a cultura indígena ela já era muito desvalorizada no Brasil. Então, essas obras de José de Alencar, elas traziam os índios, os indígenas, com características europeias, né, e não traziam, de fato, o posicionamento verdadeiro de quem são os indígenas, o que eles prezam, o que eles buscam, a história real deles assim. E é a partir daí, né, que hoje em dia surge por todas essas questões, surgem pesquisadores, né, escritores, escritoras, como a Julie Dorrico, para poder defender e mostrar a verdadeira cara, a gente pode dizer assim, da literatura indígena, né, a verdadeira representatividade, e isso é extremamente importante na luta para a desvalorização dessa comunidade, né. E Perdão, na luta para a valorização, não para a desvalorização. A Julie Dorrica, ela traz falas, ela traz livros, contos, né, que é o que a gente vai apresentar hoje, que desmistifica, podemos dizer assim, toda a desvalorização que os indígenas sofreram, né, durante toda a história e tudo mais, como já foi falado, e traz uma nova cara, assim, para a literatura, para mostrar, de fato, ao olhar de uma pessoa que faz parte dessa comunidade, de fato, o que essa comunidade representa. E não o que a gente conhece nas historinhas de outras pessoas e tudo mais. A Julie Dorrico, ela é descendente do povo Macuxi, que é uma população indígena que habita na região da fronteira entre as Guianas e também aqui no Brasil. E, além disso, ela é doutoranda em Teoria da Literatura e organizadora do livro Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, Criação, Crítica e Recepção. A sua pesquisa ela contribui para desfazer concepções equivocadas, com novos olhares para os povos originários do Brasil, e recentemente ela publicou um livro chamado Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. Então, quem tiver interesse, eu vou até colocar o link do Instagram aqui no chat depois para quem quiser, né, seguir, dar uma olhada ou conhecer. E depois, né, eu vou passar um vídeo. Na verdade, eu vou passar agora. Pode passar para um vídeo para vocês assistirem, rapidinho mesmo, só para trazer uma contribuição, né, para a apresentação, para um pouquinho sobre a história da Julie Dorrico. Boa noite, Ana. Boa tarde, tá começando Americanas Santos. Não existem índios no Brasil. Existem povos com suas humanidades, espiritualidades, tradições, línguas e nomes próprios. Povos que já estavam aqui quando os invasores europeus chegaram. Povos que já habitavam aqui antes de todas essas terras serem chamadas de Brasil. O Brasil é terra indígena. Por isso, a esses povos, podemos chamá-los de nativos ou indígenas, que quer dizer originários de um lugar. A Unesco assinala 305 etnias e 274 línguas indígenas no Brasil. Eu não sou mais um número e eu não sou índia. Eu sou Macuxi. Eu me chamo Julie Dorrico e sou descendente do povo Macuxi. Se hoje eu me apresento com muito orgulho da minha descendência, durante 26 anos não foi assim. A literatura indígena me ajudou a encontrar o meu caminho de volta para casa.
No ano de 2017, eu assisti uma palestra do escritor Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é um dos maiores expoentes da literatura indígena. Naquela noite, ele falou sobre a importância de resgatarmos a nossa ancestralidade. E aquela mensagem me interpelou a buscar a minha. Eu tinha 27 anos. E eu sabia que a minha existência não era reduzida a cabocla, nem a descendência de meu pai, que é peruana, nem a de minha mãe, que é guianense. Eu sabia que tinha mais. O segundo encontro foi com o escritor Cacau Irá, que veio palestrar aqui em Porto Alegre, e ele falou sobre o xamanismo guarani e a importância de nos conectarmos com os mais velhos, uma prática perdida na sociedade nacional. E pensando nisso, eu mandei uma mensagem para minha mãe, né, uma mensagem bem despretensiosa, e perguntei se nós descendíamos de algum povo, se ela descendia, se meu pai descendia de algum povo, já que na nossa família sempre foi muito exaltado o fato da minha mãe nascer na Guiana, que é um país de língua inglesa, e o meu pai ser descendente também dos peruanos, dos espanhóis, no caso, né? E a minha mãe respondeu na mensagem: tua bisavó Clarinda é macuxi. Eu confesso para vocês que eu não sei dizer o que eu senti naquele momento, mas eu posso dizer que o meu coração se acendeu. Como descendente indígena, eu descobri que havia muito mais além dos adjetivos ruins, dos estereótipos lançados à cultura nacional e repetidos à exaustão em livros didáticos, romances, teatros, museus, em todos os cantos. Eu comecei a descobrir outros mundos. Eu descobri os mundos que não me contavam. Eu descobri o mundo dos avós, o mundo das avós, o mundo das histórias antigas e sagradas. Eu descobri o mundo das rodas de fogueira, dos humanos e não humanos, das ervas medicinais. E, aos poucos, eu nem percebi, eu fui tomando consciência de que eu era só filha dessa mãe terra. Mas todos os estereótipos, os apelidos, os xingamentos que eu, como indígena, vivi e vivo, têm uma história. E eu vou contar ela para vocês. Quando o colonizador europeu chegou aqui, invadiu as nossas terras, ele já não sabia mais sonhar. Por isso, os corpos indígenas sentiram o peso do chumbo, a dor das armas biológicas, como a gripe, a varíola, a sífilis. O ventre das mulheres indígenas foram duramente violados e todos, homens e mulheres, sentiram a catequese atravessar suas almas como uma flecha envenenada, matando seus ritos, cantos e tradições. Mas não morremos. Por isso eu digo que os povos indígenas são sobreviventes e seguem lutando de todos os modos. Lutam contra a figura histórica de preguiçosos, mas a história oficial quase não lembra que os povos indígenas foram explorados nas coletas das drogas do sertão e de tão explorados que foram, morriam. Para sobreviver, precisavam fugir para dentro das matas e lutar por suas vidas. Isso a história oficial quase não conta. Lutam contra a figura histórica de bom selvagem, do bom selvagem. Mas a literatura indianista não conta que o indígena representado na literatura é aquele indígena já exterminado ou considerado assimilado, e que o selvagem feroz e racional é aquele que luta pela sua vida e por seus territórios. Isso José de Alencar não conta.
lutam ainda contra a figura histórica de seres do passado. Desde o Império até a década de 1970, a sociedade nacional, as políticas indigenistas acreditavam que o sujeito indígena era primitivo, que aos poucos ele evoluiria e seria integrado à sociedade envolvente, e seria brasileiro. Havia essa crença de que se ele aprendesse a língua portuguesa, se convertesse ao cristianismo, aprendesse as habilidades técnicas e usasse das tecnologias como celular, cartão de crédito, ele esqueceria suas crenças, esqueceria sua língua e esqueceria suas tradições. Mas o sábio Marcos Terena, que tem uma famosa frase que diz: posso ser tudo aquilo que você é, sem deixar de ser quem sou, provou que ser aviador não tirou dele o orgulho do pertencimento étnico, e ele continuou e continua sendo Terena. Mário Juruna foi deputado federal sem deixar de ser chavante. Joênia Wapchana é hoje deputada federal e luta pelo direito dos seus povos e o direito dos povos indígenas do Brasil. Pertencimento étnico é um sentimento de amor que nasce com você, permanece e não desaparece nem depois que você morre, porque ele sobrevive na memória coletiva do nosso povo. E, por fim, os povos indígenas lutam contra a figura de povos ágrafos, que quer dizer povos sem literatura. Mas ninguém fala que os povos indígenas são tradicionalmente estéticos. Eles cantam, eles dançam, eles pintam, eles esculpem e eles contam muitas histórias. E o que é literatura, se não uma boa história contada? A literatura indígena, então, ela é anterior a essa escrita alfabética. Mas de tantos equívocos contados e repetidos na sociedade nacional, os sujeitos indígenas resolveram adotar a escrita alfabética, publicar seus livros autorais e contar as suas vivências do outro lado da história e da literatura. Um levantamento bibliográfico coordenado pelo Daniel Munduruku mostrou um número de 44 escritores indígenas no Brasil. Desses 44, 11 são mulheres. Desse contingente, são 22 povos que passam a publicar, a estar presente em livrarias, estantes virtuais, bibliotecas de escolas. São 22 povos que começam a estabelecer um diálogo com a sociedade nacional. Tem muita poesia, tem muita contação de história, tem muita prosa. Então, podemos dizer que em cada livro conhecemos um autor e o seu povo. Por exemplo, Daniel assina como Munduruku, Ailton assina como Krenak, Aurita assina como Tabajara. E em cada um desses livros, passamos a conhecer suas histórias ancestrais, seus ritos, seus costumes, suas línguas maternas e as suas mensagens, o que eles têm a nos dizer. Então, podemos dizer que cada livro é uma aldeia. Recentemente, lendo um texto da Sulami Kati, nesses dias, na verdade, esse texto me marcou profundamente porque ele fala do amor sobre a Mãe Terra e da necessidade de recuperarmos esse sentimento. Suas palavras ancestrais nos diz que nós somos só filhos. Nós somos os filhos do tempo, do vento e do anoitecer. Sentimos a dor de pestanas arrancadas, atolamos em mangue para pegar caranguejo, levamos surra de urtiga, dormimos em rede ou esteira e mesmo que ainda cansados,
Esperamos diariamente a noite que traz os gritos do mar parindo uma lua brilhante. Ainda que andemos longe, nunca iremos esquecer disso. Falamos com passarinho, comemos beiju com carne de caça, corremos de raposa parida, vemos a morte se enroscar em nossos pés sob a forma da cobra grande. Nadamos em lagoa encantada, somos curados com fumaça. Nós somos filhos do ar. Nós somos filhos da água, da mata e do entardecer. Vemos a vida com a visão dos que nascem no meio das pedras, tendo a palha do ouricuri como ninho, que para ser visto tem que ser tingido de negro, e desta forma nossa gente obtém o direito de pertencer. O sangue de nossos antepassados adubou nossa terra. Fez nascer o urucum, que quando é pintado em nosso corpo, deixa nosso espírito livre para voar sobre a terra encantada. Dançar ao redor da fogueira sagrada, das festas do nosso povo, que com um sorriso de prata ilumina a mata inteira e nos traz o amanhecer. Nós somos filhos do fogo. E sabemos que o melhor de tudo isso é que nós somos só filhos. É chegada a hora de conhecer a palavra dos chefes indígenas. É chegada a hora de reconhecer que seus modos de vida tradicionais mantêm em suspense o céu, evitando que ele desabe sobre as nossas cabeças, salvando a humanidade indígena e não indígena. Todos nós merecemos um rio sem dejetos de minérios. Todos nós merecemos um solo que produz alimentos sem venenos. Todos nós merecemos um ar limpo, sem doenças de fumaças que cubram o céu durante o dia. E todos nós merecemos viver bem nessa grande maloca que é o mundo. Então eu insisto, não existem índios no Brasil, existem povos com suas humanidades, espiritualidades, tradições, línguas e nomes próprios. E eu sei que se passarmos a conhecermos nossos povos, passaremos a nomeá-los do jeito certo e passaremos a amar a terra como ela nos ama, porque essa é a lição que os povos indígenas nos ensinam. Daniel é Munduruku, Ailton é Krenak, Sulamicati é Potiguara, eu, Júlia do Rico, sou Macuxi. E o meu convite é para que conheçamos cada um desses Brasis. A causa indígena não é só minha, a causa indígena é de todos nós. É forte, né, gente? Eu adoro esse vídeo, eu acho que eu já assisti umas 4 vezes. A gente percebe, né, que hoje é um avanço, né, os povos indígenas, as pessoas que escrevem sobre a literatura indígena, né, que fazem parte, que elas têm mais visibilidade e que a gente pode perceber que elas não escrevem só mais a literatura infantil ou infanto-juvenil, como era mais comum, né, há um tempo atrás. E é extremamente importante a gente trazer essa literatura para esses lugares, né, de fala, a fim de poder combater esses preconceitos, né, porque a literatura indígena, ela vem para romper barreiras, né, como a Julie do Rico falou, a literatura indígena, ela vem para romper barreiras impostas pela hegemonia para ganhar reconhecimento. Então, é muito importante a gente abraçar essa causa e sempre tá discutindo, sempre tá trazendo visibilidade, dando a devida importância, né, que temos que dar. Pode passar o slide. Por favor, passar novamente, que eu falei tudo e esqueci de pedir para passar. Agora a gente vai ler um conto da Julie do Rico, o nome desse conto é O Feitiço. A Bisa sentou confortavelmente na sua cadeira de palha. A Ada já estava passando um chá de capim-santo. Ela já sabia que, na boca da noite, minha Bisa se preparava para contar mais de uma das suas histórias. Ada já se ajeitava também
para traduzir para mim a história no mesmo tom da avó, como sempre fazia. A Ada, antes de chegar junto e se sentar perto de nós, mexeu na lenha do fogão de barro, enquanto vovó contava sua história, que depois seria nossa. O som dos toquinhos de madeiras estalavam como se me acompanhassem o enredo assustador que eu iria ouvir. O fogo, atento, escutava a memória da Bisa. Agentes fumaça envolviam todos os aposentos da casa que, apesar de ter divisórias nos quartos, parecia uma grande e tradicional maloca. As gentes fumaça criaram um cenário de suspense à história contada pela minha velha matriarca. A história a seguir aconteceu com a nossa família. Um dia, um homem tentou cortejar a mulher mais bonita da comunidade. Ela não quis. Ela amava seu marido. Não queria namorar na roça com outro homem, não. O homem ficou tão ressentido que recorreu à prática da feitiçaria. Numa noite de lua cheia, esses macuxês foi na floresta e procurou lugares onde a gente onça, onde a gente cobra e onde a gente anta haviam dormido. Pode passar. Ao encontrar vestígios dos repousos, o macuxês deitou-se em cada um dos... Nossa, a letra está muito pequena. Em cada um dos lugares para vestir a pele dessas gentes não humanas, que no passado eram conhecidos como animais ancestrais da primeira humanidade. Depois do vestido, tornou-se a forma de onça, da cobra da anta, e desejou que a mulher adoecesse. Ofertou a Staycaton dela, não sei se é assim que se fala, e a sua alma aos Omacon, os espíritos seres no mundo intermediário, que são caçadores das almas de homens e mulheres Makuxi. Contam os antigos que eles apareceram sob a forma de animais de caça ou na forma de seres humanos, com unhas e cabelos muito longos e falas inarticuladas. Eles ensinam aos mokuxês lições de morte. Só quem pode resgatar as Staycaton deles são os xamãs. Com ações terapêuticas bem ritualizadas, os piatizan são iniciados desde cedo nos ritos de cura. Ao terminar o feitiço, os macuxês vestiu novamente sua pele e desapareceu no bananal. Desapareceu na floresta e nunca mais ninguém ouviu falar dele. A mãe era ainda criança quando a avó ficou doente. Aos poucos ela foi ficando fraca, e a mãe não sabia o que era, mas sabia que a avó estava morrendo. Os médicos já tinham desistido dela. Eles só sabiam curar o corpo. Não sabiam que a doença da avó era doença de espírito. Agora a Bruna vai finalizar lendo as outras páginas. A mãe viu todo o feitiço agonizar os últimos dias da avó, que, com uma dor profunda, resistiu à morte, por alguns dias. O feitiço lançado na avó era aquele que ia quebrando seus ossos aos pouquinhos, quebrando o corpo todo, tirando toda a força de querer viver nesse mundo. As forças da avó se esvaíram e ela rapidamente ficou presa à cama, o último reduto de sua vida. A essa altura, ninguém podia tocar naquela mulher, jovem e enferma. Os tios e a mãe já não podiam pedir da morida e nem pedir ajuda com a roça, nem com as lições da vida. A avó não faria mais panela de barro. Não sabemos onde está a alma da avó, se ficou presa com os Omacon ou se descansa em paz. Sem xamãs, corremos o risco de não sabermos para onde vão nossos ancestrais. A mãe se despediu da avó com um beijo na cabeça. A cabeça era o único lugar que o feitiço não tinha chegado. Os cabelos macuxi têm a força de Macumaíma. Quando a bisavó terminou de contar a história do feitiço,
Eu vi a saudade subir na sua garganta e marejar seus olhos idosos. Ela olhou para o lado, talvez procurando a alma da avó, talvez só sentindo saudade da filha que tinha partido há muito tempo. A mãe me contou uma vez só, quando era criança, da despedida dela e da avó, de seu último beijo. Mais tarde, eu descobri que ali na região entre Roraima e Guiana, ali que hoje é conhecido como fronteira entre Bonfim e Letchim, os feitiços são praticados com frequência. Por isso é preciso sempre cantar e dançar para mandar para longe os espíritos ruins. Já à tarde da noite, as gentes fumaça começaram a se retirar, assim como nós. Naquela noite eu vi a Bisa sentir saudade da filha. Lembrei da saudade longa que minha mãe sentia da sua, e eu senti saudade da minha, que estava nessa época nos afluentes do rio Madeira, bem longe de nós, como parece querer a vida. O fogo aos poucos se despediu, deixando somente as cinzas no fogão de barro. A pouca luz que ele projetava se apagou, escurecendo de vez nossa maloca. Nós três nos recolhemos e eu fui dormir, pensando em todos os tipos de gente não humanas, no que se transformava durante a noite. Quem eram e como se chamavam na língua de Macunaíma. Hoje, sinto saudades da Bisa, que fez passagem para o mundo dos ancestrais. De lá, ela me espia, esperando o tempo certo de me encontrar em um sonho e contar mais uma de suas histórias, insistindo pelo dia que também serei avó. Eu sempre acordo nessa parte do sonho. Toda colheita tem seu tempo. Verdes, verdes. As pimentas dançam nos meus sonhos, verdes, vermelhas e amarelas. Então, gente, fazendo considerações sobre o conto, quais as características do gênero conto que você percebeu ao fazer a leitura do texto de Júlia? A gente pode perceber aí a questão do tempo. É uma narrativa curta, é uma narrativa que ela tem um narrador presente ali. O narrador ele faz parte da história. O tempo ele tem um tempo cronológico e também tem o tempo que a gente chama de psicológico, pois ela conta uma história, né? Ela relembra uma situação. Você já conhecia a autora? Essa autora indígena, que Pro Ingrid falou um pouco para vocês? Não, né? Então, foi bom, né? Não, Pro. Nosso mini curso para vocês conhecerem, eu tendo um primeiro contato. A partir desse primeiro contato, tenham a curiosidade, né, de pesquisar, de buscar sobre esses autores indígenas, que é importante, né, a valorização da nossa cultura, certo? Quais elementos do conto você conseguiu perceber nessa leitura? Olha que a Pro já havia falado para vocês a questão do narrador, do tempo, tá? Você conseguiu perceber elementos da cultura indígena existente no nosso país? Quando a Pro falou um pouco aí dos rituais, do feitiço, a questão de ela tá trazendo no texto dela alguns termos indígenas, né? Gente fumaça, gente bicho. Para você, qual a importância dessa literatura para a sociedade brasileira? Quero ouvir de vocês agora. Sim, sim, Lucas, é essencial. É a valorização da nossa cultura brasileira, não é isso? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Isso é muito importante. Muito bem.
Muito pertinente sua fala. Isso, Cauã. Que bom. Isso, Pro Ingrid falou aqui, esclarece Pro Ingrid. Quer fazer algum adendo, Pro? Licença, gente. Não, pode falar. Fala. Não, eu só estava complementando a fala de Lucas, né? Que ele falou traz uma visão que até então não tínhamos visto. É porque, de fato, esclarece, né? A real história, a real visão. Uma visão que a gente não vê, que não é muito comum ser trazida. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a falar sobre isso de forma verdadeira, podemos dizer assim. Pegando Exatamente. também um pouco do gancho da fala de Lucas, ele traz uma visão que a gente não tinha visto. Por quê? Porque a gente estuda, a gente costuma ver a visão do colonizador, né? Não de quem foi colonizado. Então é muito importante a valorização da literatura indígena, porque eles estavam aqui antes de tudo. Então é uma visão que a gente não conhece e que por muitas vezes é jogada para debaixo do tapete para que o colonizador saia como bom, saia como tudo certo. Então é fundamental que a gente valorize, conheça e procure autores de origem indígena, para a gente ter noção realmente do que aconteceu, não ficar só com a visão do colonizador, porque realmente a gente sabe que a história é triste, é dolorosa, mas que eles mascaram muito. Então, é essencial que a gente valorize esse tipo de literatura, valorize e procure outras versões, visões e tire nossas próprias conclusões. É uma ótima forma da gente se politizar, se engajar, certo? Isso, Caroline, colher direto da fonte. Então, gente, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não? Tudo certo? Então, eu vou lembrar mais uma vez a vocês que a aula de ontem e as outras também da Flicete já estão no YouTube. Quem vocês quiserem assistir novamente, vocês podem lá assistir. Aos colegas de vocês que não estão aqui, vocês falem, olha, gente, tá lá no canal, vão olhar. Pro Caroline, você pode colocar, por favor, a lista de presença para a gente passar. E não se esqueçam que vocês têm que fazer um resumo sobre o que vocês viram nas aulas para entregar para a Cláudia, porque a nota da ACC é uma carga horária que vocês precisam para poder passar de ano. Não se esqueçam disso, certo? Vou esperar só a Pro colocar a lista de presença que vocês têm que assinar. Tudo certinho, ok? Aí, só um minutinho, gente. Aí, ela já colocou no chat. Vocês podem assinar. À medida que vocês assinarem, vocês já podem sair da aula, certo? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nem nada a acrescentar. Professora, Oi, meu bem. mas. Pro, depois eu vou perguntar um negocinho à senhora, viu? Como todo mundo sai. Certo.